Fala pessoal, beleza? Então tá, ó, seguinte. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os quatro principais modelos de produção, né, de produção industrial, sendo que dois deles são os mais conhecidos com toda certeza, que é o modelo Fordista e o modelo pós-Fordista, que é o movimento toyotista, mas todos eles têm o seu embasamento, vai, digamos assim. O toyotismo é parecido com o modelo chamado de Volvismo, que a gente já vê na próxima lousa, e o Fordismo, que é o modelo mais conhecido talvez, ele é baseado no Taylorismo. Cuidado para não confundir, né? Taylorismo com Toyotismo, são modelos diferentes. Mas que a gente vai estudar aqui um pouco na nossa aula de hoje, beleza? Pegando aqui, galera, primeira coisa, ó, o primeiro modelo de produção, o que seria o modelo de produção, né? É a maneira como eu produzo determinada coisa. Porque até então a gente produzia, sei lá, primeira revolução industrial. Pô, tem uma máquina, eu vou lá, produzo, eu aprendo meio que de maneira empírica, né? Então, olha, desse jeito é melhor, desse jeito é pior tal. Vou lá, produzo e beleza. Em determinado momento, durante a segunda revolução industrial, já no século XIX, foi necessário desenvolver um conhecimento científico acerca da produção industrial. Ou seja, será que dá pra gente tornar mais produtiva a nossa produção industrial? Será que dá pra gente gastar menos tempo e produzir mais? Óbvio que dá. Então, dentro desse contexto que vão surgir os modos de produção. Ou seja, uma técnica, uma ciência por trás da produção industrial, tá bom? O primeiro modelo que a gente já vê aqui, que é o modelo taylorista, também conhecido depois como Fordista. A grande diferença dos dois, nós vamos ver que é bem parecido, tá? Mas a grande diferença é que o Taylor, ele veio primeiro, então ele é o precursor, ele é o pai, né, do modelo, mas ele não pensava na aplicação do seu modelo com uma indústria automatizada no sentido de colocar numa esteira rolante, utilização de máquinas para controlar o tempo do trabalhador. Já o Ford não. O Ford ele pegou todo esse conceito que o Taylor tinha desenvolvido e colocou na prática utilizando uma esteira rolante, ou seja, máquinas controlando o tempo do trabalhador, tá? Mas exceto essa diferença, eu diria para vocês que é bem parecido os dois modelos de produção, tá bom? O Taylor, ele era um teórico ali, né? Que pensava, galera, que, aliás, até escreveu um livro sobre o assunto chamado Princípios da Administração Científica. Ou seja, é o que eu estava falando para vocês. Não adianta a gente pensar só de maneira empírica. Ah, não, ó. Empírica, para quem não sabe, é tipo, eu vou testando até dar certo. Porque existe uma maneira científica de você pensar, uma maneira epistemológica de você conseguir pensar um modelo de produção para conseguir aumentar a sua produtividade. Por isso, ele vai propor a troca, né, desse modelo baseado em experiências por um modelo baseado aqui em ciência, em produção de conhecimento, em pensamento científico, tá? O que consistia a ideia dele? Primeira coisa, você tem que ter um trabalhador extremamente especializado com uma divisão de funções dentro da fábrica, tá? O Taylor, eu costumo falar para vocês que é como se fosse aquele estudante completamente neurótico, sabe? Que tem que ser, ó, a folha tem que estar na posição perfeita, a caneta tem que ser do título, tem que ser de determinada cor, as setinhas, né, as bolinhas que ele faz para demarcar um tópico tem que ser exatamente a mesma. Era um cara extremamente metódico. Inclusive, né, tem um livro chamado De Condução Pós-Moderna que fala um pouquinho sobre o Taylorismo, que ele narra justamente sobre isso. Porque o Taylor, antes de se tornar um engenheiro que fez o modo de produção, ele era chão de fábrica mesmo, trabalhava ali na indústria. E ele, como trabalhador, ele ficou calculando todos os caminhos que ele poderia fazer para chegar no trabalho, qual seria o de melhor eficiência, ou seja, qual lhe daria menos passos e proporcionalmente gastaria menos tempo, demandando também menos energia, porque vai que tem uma subidinha e tal. Cara, o cara, assim, contar passos para saber qual... Sou eu faço isso. Tá, pode ser, tá? É meio neurótico isso, hein, galera? Convenhamos, meio neurótico isso, tá? Ele, galera, existem aí relatos, não sabe se isso é verdade, mas que ele até calculou a angulação do martelo para saber se eu levantar muito martelo, eu bato com mais força. Só que eu bato menos marteladas por segundo ou por minuto. Se eu levantar menos o martelo, eu bato com menos força, mas eu martelo mais vezes. Qual a angulação perfeita para que eu consiga pregar de maneira perfeita, mais rápida, mais eficiente, sem errar o prego, o prego na mesa? Olha a neurose do cara. Isso é o Taylor, tá bom? E aí o Taylor, o que ele pensava? Que não adianta você ter um trabalhador bom, que sabe fazer inúmeras tarefas e tal. Porque o mais importante para uma indústria é que o trabalhador seja especializado. E perceba a diferença de trabalhador especializado e trabalhador qualificado. Um trabalhador qualificado é o cara que, sei lá, tem uma faculdade, um curso, o cara ele realmente ele é um cientista, o cara ele produz conhecimento sobre aquele assunto. Um trabalhador especializado não necessariamente. Para vocês entenderem a diferença, vai. Se eu falo para vocês, um cara que vende, por exemplo, cachorro quente na praça,
Cara, nenhum demérito, é uma profissão ótima igual as outras, tal, mas você não demanda grandes estudos científicos sobre aquele tema. Se você pegar um cara que tem, sei lá, mestrado, doutorado em Harvard e pegar o cara que vende cachorro-quente na praça, com certeza o cara que tem mestrado, doutorado em Harvard, ele é muito mais qualificado. Porém, para fazer o cachorro-quente, o trabalhador que vende ali todo dia vendendo cachorro-quente na praça, ele é mais especializado na sua função. E para uma produção industrial, segundo Taylor, pouco importa a qualificação no chão da fábrica. O que importa é a especialização. Então você tem que fazer aquele cara ser o melhor naquilo que ele faz. E ele vai repetir uma única função dentro daquela fábrica, tá? Por exemplo, né, todo mundo sabe que quando a gente fala desse modelo de produção taylorista, principalmente fordista, porque tem a questão da esteira rolante, vem na nossa cabeça o filme do Chaplin, né, o filme Tempos Modernos. O que o Chaplin fazia? Ele apertava a porca ali, né? Então ele ficava ali, ó, pá, 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 pá. Ele talvez fosse o cara melhor do mundo que apertasse porca. Não porque ele se qualificou, ele estudou para isso, mas porque ele repetia sempre a mesma função. Ele era tão especializado naquilo que ele fazia que ele conseguia fazer aquilo da melhor maneira possível. Então não tem que ser um trabalhador multitarefas, tem que ser um trabalhador monotarefa. Sempre vou produzir a mesma coisa, tá bom? Então é um modelo especializado com uma divisão de funções bastante clara dentro da fábrica. E esteja bem claro também, galera, que isso vai fazer, né, como o trabalhador ele repete sempre a mesma função, a gente fala aqui que é uma produção que não tem muita variação. É uma produção sem customização. Como assim, professor? Você não consegue escolher direito como que é o seu produto, né? Tanto que o Ford ele tinha uma frase clássica. Ele fala assim, gente, ó, vocês podem escolher a cor do Ford que vocês quiserem. Do Ford T, né? Que é um dos modelos principais e tal. Do Ford T que você quiser. Desde que você escolha o preto. Por quê? Porque só tinha o preto. Cara, não é que você vai pedir alguma coisa e a partir do seu pedido é que a fábrica vai começar a produzir. O trabalhador está executando sempre a mesma função. Então, consequentemente, o resultado final ele vai ser sempre o mesmo. Então, só se produziam carros pretos, só se produzia o carro da mesma maneira. Isso vai ser um dos precursores, né, uma das coisas que vai começar a incomodar, principalmente na segunda metade do século XX. Poxa, eu não quero ter um carro preto. Eu quero ter um carro, por exemplo, preto com uma bordinha prata aqui. Eu quero ter um carro, por exemplo, de outras cores. Eu quero ter um carro que eu consiga personalizar, que eu consiga customizar a minha produção, tá bom? Então, trabalhador especializado em divisão de trabalhos, um produto sempre padronizado. Outra coisa, tanto Taylor como Ford, eles acreditavam em bons salários e boas condições trabalhistas. A gente está falando de um momento em que não tinha muito essa noção, né, de trabalhador ter direitos, férias, essas coisas. Eles pregavam que isso seria, assim, necessário. Por quê? Primeiro porque, se você garante boas condições de trabalho, o trabalhador... Não é uma coisa assim, nossa, professor, é que eles pensavam muito na população mais pobre, né? Esses caras realmente são sensacionais. Pensa, é lógica capitalista de produção. O cara tá pensando que se ele oferecer bons salários e boas condições trabalhistas, os melhores trabalhadores vão querer trabalhar nas indústrias tayloristas ou fordistas. E mais, o cara não vai reclamar, o cara vai produzir com maior afinco, vai ter maior amor pela empresa, e se esse cara ganha mais, olha que coisa interessante, esse cara é o próprio mercado consumidor das indústrias. Pensa, galera, não adianta você produzir um monte se a população geral é miserável. Quem vai consumir seus produtos? Então, o que o Ford e o Taylor pensavam? Que se eu pagar bem o meu trabalhador, é o trabalhador que vai ter dinheiro para consumir não só os meus produtos, mas para consumir também produtos de outras empresas, outras indústrias, e assim o capitalismo gira. O capitalismo é baseado no consumo, uma sociedade de consumo. Então, o Fordismo e o Taylorismo pensavam muito dentro dessa prática, tá? Outra diferença importante também é que, como o Taylor ele era muito mais focado no trabalhador para controlar o tempo e não necessariamente na esteira rolante, isso é um ponto importante, tá? O Taylor era muito mais meritocrático, digamos assim. Então, se o trabalhador ele conseguiu produzir muito mais, sem a necessidade de uma máquina, ele ia ganhar mais pelo seu produto. Ou seja, você incentivava o cara, essa meritocracia baseada nos salários. Isso é bem importante. Com o Ford, como uma esteira rolante, cara, ou você segue o ritmo da linha de produção, ou você tá demitido, né? Porque se você não conseguir, sei lá, no filme do Chaplin mesmo, eu não consigo apertar a porca, o parafuso, eu vou atrapalhar todo o processo de produção, porque quem tá controlando o tempo é uma esteira rolante. Então isso vai fazer com que o cara não consiga se adaptar àquele modelo de produção, tá? Outro ponto bem importante, cara, é supervisão do trabalho. Então, por exemplo, sinais,
bater o ponto, chefias, gerentes, para fiscalizar mesmo se o trabalhador está trabalhando com afinco, se ele está atrasando o processo produtivo. Então, cada setor da fábrica, você tinha um supervisor ali, para saber se o cara estava realmente trabalhando da maneira como deveria. O controle do tempo do trabalhador, né? De novo, o Taylorismo, de uma maneira um pouco mais manual. O Fordismo, utilizando-se da esteira rolante como processo de controle desse tempo, tá? Inclusive no filme Tempos Modernos, recomendo, galera, é só colocar no YouTube, né? Cena da fábrica, Tempos Modernos. Em determinado momento, o patrão, o burguês ali da fábrica, ele decide que é necessário aumentar a produtividade do trabalho. O que ele faz? Ele puxa uma alavanca e acelera a velocidade da esteira rolante. E aí todo mundo que está na esteira rolante é obrigado a aumentar a sua produtividade, né? Fazer a sua produção de maneira mais efetiva, de maneira mais rápida. Beleza? Ponto importante. É uma produção que gera muitos estoques. E como geram muitos estoques, duas consequências que a gente tem que pensar. Primeiro, não dá, galera, não dá para vocês pensarem que que eu vou fazer, por exemplo, um controle de estoque individual. Então imagina, o tanto de carro que é gerado sendo produzido exatamente da mesma maneira. O que eu faço? Eu não vou fazer um controle de cada carro para ver se ele está sendo bem produzido, se ele não está. Eu pego uma amostra, é um controle por amostragem. Então, sei lá, produzi 1000 carros. Vou pegar 50. Aí eu vistorei aqueles 50. Pô, os 50 estão ok? Eu admito que todos os carros estão ok. Eu não fiz exatamente a mesma coisa para todos os carros. Isso torna bem mais barato o processo de fiscalização da produção. Não precisa ficar fiscalizando cada um se ele está direitinho. Ah, professor, é a prova de falhas? Claro que não, né? O ideal seria você fazer a fiscalização em todos. Mas como a produção é sempre a mesma, o resultado tende a ser sempre o mesmo. Então, geralmente, esse controle por amostragem, uma amostra só da produção, ele é um controle satisfatório, beleza? E outra coisa, tem que ter um espaço grande. Não adianta uma indústria fordista, uma indústria taylorista, ter uma fábrica pequenininha. Fábrica pequenininha, geralmente, é do modelo toyotista de produção. Porque a gente vai falar logo depois, né? O toyotismo é baseado na flexibilização, na terceirização, etc. Aqui não. Aqui todas as peças, elas estão sendo produzidas na mesma fábrica. Pô, uma fábrica de carro vai fazer o pedal, o câmbio, a porta, o volante. Não entendo tanto de carro assim, mas vocês entenderam, né? O processo. Você vai ter a produção de todo o carro na mesma fábrica. Você não pega uma peça de cada lugar diferente. Até porque, nesse contexto aqui, a globalização era muito menos eficiente. Então você não tinha meios de comunicação tão eficientes como hoje, meios de transporte tão eficientes como hoje. Esse modelo de terceirização, de eu pegar uma peça de cada fábrica diferente, isso é só depois da década de 60, década de 70, da terceira revolução industrial. Aqui, toda a produção está sendo feita na mesma fábrica. Então tem que ter um galpão gigantesco, um processo produtivo muito grande, tá bom? Outro ponto importante é a alienação do trabalhador. Cara, todo mundo que já viu esse assunto na escola já viu uma tirinha clássica, né? Que mostra ali dois trabalhadores. E aí o resultado final, fala assim, ah, legal, você está trabalhando aqui no quê? Ah, não sei o que eu faço, né? Então o trabalhador é alienado. Por exemplo, quando a gente fala do próprio filme do Chaplin, para quem já assistiu Tempos Modernos, o Chaplin trabalhava numa fábrica de quê? Vocês sabem o que era a fábrica deles? Não. E o filme não deixa isso claro, sabe por quê? É uma crítica mesmo. O Chaplin, ele executava sempre a mesma função, fazia sempre exatamente a mesma coisa, mas ele não tinha noção do todo. Ou seja, eu estou fazendo aquilo para quê? Para que está servindo o meu produto? Para que está servindo a minha produtividade aqui? É um trabalhador completamente alienado. Ele não sabe para que serve o seu trabalho, qual que é o fruto do trabalho, ou seja, qual que é o produto final, beleza? E para a gente finalizar esse modelo aqui, é um modelo que é muito mais suscetível a crises econômicas. Por quê? O próximo modelo, né, que é o modelo toyotista, é o modelo just in time, ou seja, quando eu pedir o produto é que ele vai ser produzido. Aqui não. Aqui é uma produção que ele já conta com a demanda, ou seja, ele acha que vai ter uma necessidade do produto que está sendo produzido, então ele vai lá e produz. Não é uma produção por demanda, é uma produção por oferta, né? Ou seja, eu oferto lá e seja o que Deus quiser, que tenha gente para consumir os meus produtos. Pô, enquanto tem gente consumindo, sensacional. Por exemplo, esse modelo fordista taylorista, ele ficou muito forte no final do século XIX e durante o começo do século XX. Contexto da Primeira Guerra Mundial. Cara, de fato, durante a Primeira Guerra Mundial, a necessidade de consumo aumentou demais. Principalmente porque as fábricas europeias estavam indo à falência, quebradas, totalmente quebradas, e eles precisavam comprar produtos norte-americanos.
Então, os Estados Unidos, com o modelo fordista, taylorista, produzindo. Primeira Guerra Mundial, beleza. Aliás, nesse momento, os Estados Unidos dizem, né, que até supera economicamente a Europa dentro desse contexto, por ter sustentado a Europa com seu modelo de produção fordista. Agora, chega no período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial, que acaba em 18, e a Segunda Guerra Mundial, que é de 39, o mundo ele passa por um marasmo, né? Então a necessidade de consumo reduz bastante, as economias estão em crise econômica. Será que precisa mesmo de tanta produção? Não. Mas o modelo fordista, ele não conta necessariamente com essa queda de consumo. Então as indústrias norte-americanas continuaram produzindo. Produz. Esse vai ser um dos fatores que vai causar a chamada crise de 29. Galera, com certeza, a crise de 29, ela é uma crise de superprodução. Ou seja, o modelo fordista continuou produzindo como se não houvesse amanhã, só que não tinha ninguém para consumir os produtos. Lei da oferta e da procura. Você produz bastante, tem pouco mercado consumidor, naturalmente o preço ele cai bastante, né? Tanto que a própria crise de 29, até colocar aqui para vocês, ó, a crise de 29 é uma crise de deflação. Ah, professor, que legal, deflação, né? Só não sei o que é deflação. Deflação é a queda no preço das coisas. Inflação é quando aumenta o preço do produto, deflação é quando cai o preço do produto. A crise de 29 é uma crise deflacionária, porque tinha muita produtividade, muita produção, só que sem o consumo necessário. Lei da oferta e da procura, queda dos preços. Faz sentido, pessoal? Então isso aqui é muito mais suscetível a crises econômicas. Beleza? Então tá, pessoal, tira um print aí, por favor, pra gente falar dos próximos modelos de produção. Concomitante agora, a chamada terceira revolução industrial, ou seja, a revolução industrial, nem coloquei a data aqui para vocês, né? Que ocorre ali em 1960, 1970, ou seja, a segunda metade do século XX, vão surgir dois modelos de produção bem específicos, que é o modelo toyotista e o modelo volvista de produção. Dois modelos bastante parecidos, né? Com a diferença que um é do Japão, toyotista, beleza? E o Volvo, galera, o volvismo vem da Suécia. Os dois modelos são bem parecidos, com uma diferença, assim, um pouco mais gritante em determinado sentido qual. O modelo volvista de produção, ele é um modelo mais democrático, ou seja, ele acredita que o trabalhador, ele não é apenas um trabalhador, mas ele é um cara que contribui para a própria formação daquela fábrica. Então ele tem muito mais liberdade para dar suas ideias, para colocar suas ideias, oferecer possibilidades, tá bom? Trabalhador extremamente qualificado, extremamente bem remunerado, é um trabalhador que lida com a ciência, com a produção. Vou pegar, Volvo é um carro, né? Lida com a produção do carro e ele dá ideias, tá? Não é só um cara que executa funções, para um ponto bem diferente. Outra coisa, a Volvo acreditava muito, né, esse volvismo, que o trabalhador contente era um trabalhador que trabalhava mais, que aumentava a sua produtividade. E dentro desse contexto, você oferecer uma boa qualidade de vida para a população que mora no entorno da fábrica faria com que a comunidade próxima da fábrica também gostasse da fábrica e exaltasse a fábrica e passasse para frente, olha, a Volvo é uma ótima fábrica, compre carro de lá, etc. Então, existe um fator social super importante de ajuda às escolas, às igrejas, de ajuda àquela comunidade local, tá? Então, muito mais democrático, o trabalhador participa mais efetivamente das decisões, do como vai ser feito o carro, etc., e investe também muito mais na parte social. Tenta agradar tanto o trabalhador, a família do trabalhador e a comunidade onde a fábrica está instalada, tá? O toyotismo não tem tanto essa preocupação. O toyotismo ele é muito mais técnico, ele é muito mais objetivo. Galera, modelo japonês de produção, tá? Vamos lá, ó, características aqui. Ponto bem importante que vai aparecer com certeza ali na sua prova, tal, é uma coisa chamada de just in time. Ou seja, modelo just in time. Bem na hora que eu pedir o produto, é que ele vai começar a ser produzido. É uma produção por demanda, tá? Então, lembra do modelo fordista? Ah, modelo fordista, sei lá, eu produzo um monte, se tiver mercado consumidor, ótimo. Se não tiver, crise econômica, superprodução, deflação, etc. Agora não. Agora é uma produção por demanda. Eu só vou começar a produzir se efetivamente tiver uma necessidade para aquilo. Tanto que uma fábrica toyotista, por exemplo, é uma fábrica que não precisa ser muito grande, né? Você não precisa ter que ligar o pão gigantesco para guardar aqueles vários carros, etc. Você tem um mínimo estoque ali. Não vou falar zero estoque, porque um mínimo de estoque sempre tem. Mas é quase zero estoque. Então é muito menos suscetível a crises econômicas, né? Como eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Outro ponto importante.
O trabalhador muito mais flexibilizado. Então, por exemplo, eu não preciso estar exatamente das 8 horas da manhã até, sei lá, as 18 horas e ficar produzindo ali, ó, pá, 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 que nem o Chaplin fazia, né? Apertando o parafuso, apertando porca. Agora não, uma flexibilização do trabalho. Pô, eu posso trabalhar um pouco mais de manhã, quando tem minha equipe mais bem montada, tal. Não preciso estar exatamente, não sou o chão de fábrica ali necessariamente, tá? E tanto da produção, uma produção mais terceirizada. Aqui, ó, não precisa ser contratação CLT também. Tem muita gente que abre uma empresa, abre uma MEI e presta serviço para aquela empresa, presta uma consultoria, flexibilização do trabalho, não é aquele CLT e tal certinho. E a produção também, né? Por exemplo, na fábrica Fordista, todo o carro era produzido numa mesma fábrica. Hoje em dia não, galera. Hoje em dia você tem, por exemplo, um carro que pega o motor de uma determinada montadora, o retrovisor direito de outra montadora, etc. Por quê? Hoje, com a globalização, meios de comunicação, transporte são muito mais eficientes, é mais barato eu comprar o que é uma fábrica mais especializada do que eu produzir todos os produtos na minha fábrica. Faz sentido? Por exemplo, a gente pega a Boeing. Boeing, para quem não sabe, é uma fábrica de aviões lá em Seattle, nos Estados Unidos. Ela recebe peças em mais de 150 países diferentes. Por quê? Eu não sei pedaço de avião, tá? Mas porque, sei lá, a asa direita, quem produz melhor é a Embraer, a empresa brasileira. Mas agora, o Leme nem sei, né? Acho que, enfim, veio lá da Suécia. A parte do banco que melhor produz, aí não, aí é a Alemanha. Então o que vai? Com esse avanço da comunicação e do transporte muito eficiente, é barato eu conseguir me comunicar com vários locais diferentes para pegar esses produtos diferenciados e montar o meu avião nos Estados Unidos. Ficar quase uma montadora. Eu não preciso produzir todas as partes do avião num único espaço. Eu posso comprar de vários lugares diferentes, tá? É um modelo muito mais terceirizado, mais flexibilizado, tanto para o trabalhador como da própria produção. Claro, como eu falei para vocês, só é possível esse modelo quando a gente fala que há uma melhoria das redes geográficas. Para quem não lembra, né? Rede geográfica, material, é transporte, então rodovia, ferrovia, etc. Tudo melhorou. E a comunicação. Houve um encurtamento do espaço-tempo, né? Então hoje parece que a gente vive uma aldeia global, ou seja, todas as fábricas estão pertinhos, todo mundo se comunica, é tudo muito mais eficiente e isso facilita esse processo de terceirização global que acontece no mundo, tá bom? É uma fábrica muito mais automatizada e robotizada. Muito cuidado, porque hoje o modelo de produção não tem um nome muito bem definido, né? Mas hoje a gente nem fala mais em automação e robotização. A gente já fala de uma internet das coisas, uma inteligência artificial. Ou seja, o desemprego que foi gerado nesse contexto, né, o desemprego estrutural, ele foi causado porque robôs começaram a tomar o lugar de homens. Então você tinha o cara, por exemplo, que controlava uma máquina, hoje em dia é o robô que controla isso. Só que na verdade hoje em dia, até o cara que programa o robô está sendo substituído. Por quê? Com a internet das coisas, a inteligência artificial, há um desenvolvimento de algoritmos que vão solucionar problemas sem a real necessidade de uma pessoa ali resolvendo aqueles problemas, tá? Isso é atualmente, 2020, 2021, enfim, pra frente, né? Aqui não, automação e robotização é típico da terceira revolução industrial. Então ainda tinha o carinha que programava a máquina. Hoje tá mudando, beleza? Então automação e robotização da produção, obviamente, isso aqui vai gerar bastante desemprego. Isso aqui até contribui para o processo de terciarização da mão de obra. Ou seja, as pessoas estão saindo das indústrias, porque está tudo automatizado, robotizado, e está vindo para a cidade, ou permanecendo na cidade, né, depende de onde está a indústria, procurando emprego num serviço, num comércio, enfim, aí aumenta o subemprego, aumenta a desigualdade social, uma série de problemas sociais aí, tá bom? A produção, obviamente, ela é muito mais customizada. Pô, durante o Fordismo, por exemplo, você tinha ali o Henry Ford falando, você pode escolher a cor do Ford T que você quiser, desde que você escolha o preto. Porque como o trabalhador ele executava sempre a mesma função, o resultado final era sempre o mesmo. Sempre a mesma cor de carro, sempre o carro preto. Agora não. Agora a produção é por demanda. Ou seja, eu posso customizar o meu produto. Olha, eu quero um carro preto que tenha isso aqui, que tenha não sei o que lá, que tenha o banco não sei como, tal. Então eu vou customizando a minha produção. E isso, obviamente, agrada muito mais o mercado consumidor. Como a produção é customizada, não é uma produção em massa, não é uma produção numa linha de montagem, a gente precisa fazer um controle de qualidade individual. Dentro do Fordismo, produção em massa, produz um monte de coisa ali. Pô, é sempre o mesmo produto, eu não vou ficar fiscalizando cada um deles. Eu faço ali, sei lá, 5%, se 5% tá ok, admito que a produção inteira tá ok.
Aqui cada produto é diferente, então o controle de qualidade ele tem que ser individual. Cada carrinho tem que saber se foi bem feito, se tem algum tipo de problema, tá? Dentro desse contexto aí. Outro ponto importante, talvez um dos mais importantes, a produção no toyotismo, e no volvismo também, né? Ela é feita em células de produção. Como assim, professor? O trabalhador, ele tem que ter a noção do todo. Não é o trabalhador alienado, que nem no taylorismo, no fordismo. Você tem várias células de produção. A célula, por exemplo, do motor, a célula do câmbio, a célula, sei lá, da engrenagem. Nem sei se existem essas partes do carro, tá? Mas aqui você tem, por exemplo, 6 trabalhadores produzindo motor, 6 trabalhadores no câmbio, 6 trabalhadores na engrenagem. E esses caras, eles têm que ter a noção do carro inteiro, como funciona. Ele está trabalhando na engrenagem, mas ele tem que saber como que funciona o motor, como que funciona o câmbio. Até para ele conseguir produzir inovações, trabalhar de maneira efetiva, sabendo do funcionamento total do carro. O trabalhador não é mais um trabalhador especializado que executa somente funções. É um trabalhador que ele tem que pensar no contexto geral, que ele tem que pensar no todo ali daquele modelo de produção toyotista. Dentro disso, fica muito nítido que não adianta ter um trabalhador que seja mecânico ali. Seja um trabalhador criativo, um cara que saiba fazer as coisas. Ou seja, um trabalhador qualificado. Lembrando que a gente está falando de um contexto de terceira revolução industrial. Dentro dessa terceira revolução industrial, que modelo que vai surgir, galera, efetivamente? Que novo modo ali, né, vai surgir? São chamados tecnopolos. O que é um tecnopolo? É o local onde você tem produção de conhecimento associado à aplicação industrial. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente pega São José dos Campos. Você tem o ITA, baita produtora de conhecimento, e ao lado você tem a Embraer. Então, o ITA, ele se aproveita dos cientistas, aliás, a Embraer, né, que é essa fábrica de aviões, se aproveita dos cientistas que estão formados no ITA e você tem ali uma produção de conhecimento que já tem uma aplicação industrial. Isso é um tecnopolo. O Brasil, infelizmente, investe muito pouco, né? A gente tem Campinas, São José dos Campos, só alguns tecnopolos importantes. Mas é muito pouco. O principal tecnopolo que existe no mundo, que eu posso colocar para vocês, é justamente o Vale do Silício, lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Por quê? Você tem uma série de universidades especializadas em informática e uma série de empresas especializadas em comunicação, informática e internet que se aproveita dessa mão de obra. Precisa disso, né, no modelo de produção toyotista, numa indústria de ponta. Então você tem o Google, Apple, Amazon, Facebook. Todas essas empresas, elas estão em São Francisco, no chamado Vale do Silício, na região da Califórnia, na costa oeste americana. Faz sentido, pessoal? Uma indústria muito mais de ponta. Isso é maravilhoso, então, entende tudo. Na verdade, tem um probleminha só. Na verdade, alguns, né? O desemprego é um problema, mas dentre esses problemas, é menos suscetível à crise, beleza, né? Como eu falei pra vocês. Porém, ele é bastante mais caro. E, aliás, fica até uma pergunta aqui pra vocês, que eu vou responder, tá? Fiquem tranquilos. Vocês acham que no modelo de produção atual predomina Fordismo ou Toyotismo? Pausa o vídeo. Brincando. Hoje, por incrível que pareça, predomina o modelo de produção fordista. Não, professor, você tá maluco? O Fordismo é muito mais... Faz muito tempo, né? Muito tempo, século XIX e tal, nada a ver. Cara, cuidado por quê? Hoje, quando a gente vai produzir, por exemplo, a caneta Bic, você acha que a caneta Bic é uma produção por demanda? Então, sei lá, eu ligo na fábrica da Bic, ó, Bic, eu queria uma caneta que tivesse a coloração aqui preta, que a cor da tampa fosse tal, que ela tivesse um pegado... Não existe isso. Concorda que é uma produção em larga escala? Pô, a Bic vai produzindo. Claro que ela faz uma pesquisa de mercado, né? Evoluiu desde o século XIX. Faz uma pesquisa de mercado e tal. Mas é uma produção em larga escala. É uma produção em massa que é feita, sem necessidade de customização por parte das pessoas, tá? Você não customiza a sua caneta Bic. Mesmo, sei lá, vou comprar uma cadeira de plástico. Cadeira de plástico, você faz uma customização, não, eu quero uma caneta de plástico e tal. Concorda que é difícil? Então, geralmente, esses produtos mais baratos, ou seja, os bens de consumo não duráveis, alimentos, produto têxtil, calçado, etc., tudo isso é feito do modelo fordista, o modelo taylorista de produção, muito mais barato, né, para você produzir. Agora, quando a gente fala de aviões, alguns modelos de carro, ou seja, bens de consumo mais duráveis, aí sim, predomina o modelo de produção toyotista e volvista, típico aí da terceira revolução industrial. Faz sentido, pessoal? Beleza? Essas diferenças aí? Então tá, ó. Tira aquele famosíssimo print. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a aula. Beijos, abraços e tchau. Tamo junto.